Então, você que é o meu público querido aí de casa, aqui do nosso canal, da Alvane Vitorino. Gente, todos vocês que entram aqui no canal da Alvane Vitorino gostam dos vídeos do canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, tocar o sininho para receber a notificação dos vídeos aqui do canal, dos ícones da alegria, de mensagens edificantes, de esclarecimentos, de dicas sem glúten, né? Porque a gente tem intolerância a glúten, então a gente traz aqui os produtos que a gente sabe que é importante, que são produtos que valem a pena, às vezes estão num valor bom também, então a gente pega e traz aqui no canal e, claro, tudo que é bom é importante a gente passar, né? Então, eu espero que vocês gostem dos vídeos aqui do canal e se inscrevam no canal, compartilhe os vídeos, toca o sininho para receber a notificação. Porque, gente, por que é importante as mensagens edificantes? Como dizia o nosso saudoso Chico, o sorriso é um presente que a gente oferta, não custa nada e é caridade. Então, vamos prestar essa caridade de sorrir, né? Porque ele é bom para quem doa e para quem recebe, tá bom? Agora a gente vai falar da aliança entre a ciência e a religião, né? O que que essas duas têm a ver, né? E para onde que elas nos levam, né? A ciência e a religião, porque é muito importante a gente cuidar do nosso lado intelectual, mas também do nosso lado moral, porque são as duas asas, né? É espiritual, intelectual, moral, a gente tem que cuidar, né? Então, a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, né? Então, uma revela as leis do mundo material que a gente precisa para viver, né? Revela as leis do mundo material. E a outra do mundo moral, né? Igual eu falei, espiritual, que a gente precisa cuidar e que nos leva a Deus. Tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio, né? Que é Deus. As duas alavancas, né, a ciência e a religião, nos leva para Deus. As duas, né? Bem praticada, bem sentida, bem trabalhada, nos leva para Deus. Uma necessariamente, até que se fosse a negação uma da outra, necessariamente estaria em erro, porque elas têm que caminhar juntos, né? E é o que a gente tem visto hoje, né? Algumas coisas a ciência já está trabalhando, já aceita, né? Como passe, a imposição das mãos para curar. A água, né, gente, fluidificada. Eu sempre estou fazendo prece ou estudando, sempre coloco aqui, ó, a água para fluidificar, tá vendo? Quase que não sai também. Então é isso. Aí precisa disso, não tem como caminhar sem essas duas alavancas, né? Essas duas ordens de ideias provêm apenas de uma observação, de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí o conflito dá origem à incredulidade e à intolerância. Porque existem as pessoas incrédulas, né? E intolerantes. Aí, eu não acredito nisso ou naquilo. Mas, gente, a gente acredita em Deus. Até aquele que fala, eu não acredito em Deus, em algum momento ele acredita em alguma coisa, quando ele está passando por alguma dificuldade, né? Então, são chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de se completar, né? Têm de ser completados, em que o véu intencionalmente é lançado, né, sobre algumas partes de ensino e tem, né, no caso de ser levantado, em que a ciência, né, deixando de ser exclusivamente material, passa a acreditar em algo que está fora, né? Porque até então a ciência só naquilo que pode se pegar, né? Os cientistas acreditam só no que eles pegam. E a alma ninguém consegue pegar, né, gente? Então fica difícil. O materialismo nesse caso. Então,
tem que levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como forças que são, apoiando-se uma à outra, aí tem como seguir, né? Que temos que cuidar, é o equilíbrio, né, gente? Tudo na vida é o equilíbrio. A gente precisa desse equilíbrio. Cuidar, por exemplo, do nosso corpo e de nós espíritos. Eu não falo do nosso espírito, é como se eu fosse algo fora de mim mesmo, e não é. Eu sou um espírito que habita um corpo físico, né? Um ser pensante. Então, eu penso, logo existo, né? Então, a gente tem que pensar nisso, que a gente é muito mais do que a gente pode imaginar, que a gente é herdeiros de Deus, a gente é filhos de Deus, né? E que Deus está a nos amparar todos os momentos, em qualquer que seja a dificuldade, Deus sempre está a nos amparar. Mas nós temos, gente, uma palavrinha dita assim que é importantíssimo, o livre-arbítrio. E temos que ter muito cuidado com o livre-arbítrio, porque se não for bem direcionado, acaba nos levando no quê? Para o abismo, né? Nós precisamos de equilíbrio nesse livre-arbítrio, né? Não sair como um carro desgovernado, porque o que é um carro desgovernado, né, gente? Vai bater logo em primeira mão em algum lugar. Então, a gente precisa muito estudar, nos aperfeiçoar, manter a nossa mente, né? Mente sã, corpo sã, né? Pensar no bem, falar no bem. Sempre nos meus vídeos eu falo isso. E sempre dou a receitinha no final dizendo que a gente, além de levar o avião passando e confirmando que aqui, gente, o avião passa quase toda hora. Então, com Jesus. Então tá bom, ele está confirmando que a gente deve pensar no bem, falar no bem, buscar as coisas boas se a gente quer trilhar um bom caminho, né? Porque dificuldade, gente, vão sempre existir aqui nesse mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração ainda, né? Porque regenerar não quer dizer que estamos regenerados, ainda vamos estar nos regenerando. Então a gente ainda vai ver um pouquinho de mal nas pessoas, mas vai ver o bem muito maior. Porque na verdade o bem, deixa eu contar um segredo, o bem ele é muito maior mesmo. É porque o bem é tímido, o mal é que faz barulho, né? O bem é tímido, porque se o bem tomasse a posição, não teria mais o mal. Porque o mal é transitório, só o bem é que é permanente, tá bom? Então, que Jesus nos abençoe. Eu trouxe aqui uma prece, que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: Senhor, nos ensina a orar, mas sem esquecer o trabalho, a dar, mas sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando eu devo servir. Ai, tá bom? Sem perguntar, a sofrer sem magoar quem quer que seja, a agir com simplicidade, a progredir sem perder a simplicidade, né? A conquistar os nossos êxitos, mas com simplicidade, a desculpar, mas sem condição. Ah, eu te desculpo porque aí você faz isso. Não, sem condição. Simplesmente desculpar, se perdoar, né, gente, para seguir. Marchar para frente, como dizia Paulo, devagar, mas sem esmorecer, né? Então, sem parar, seguir a marcha para frente. Ver, gente, ver as coisas boas sem malícia, né? A gente sempre quer julgar, falar algo ruim. A escutar sem corromper os assuntos. Nossa, isso é muito para mim, gente. A escutar sem corromper os assuntos é muito. Eu tenho que prestar atenção nisso, né? A falar, mas falar com carinho, com doçura, sem magoar e sem ferir. A escutar sem corromper, a compreender, né, o próximo, gente, sem exigir entendimento. Isso não é fácil, gente. Por isso que a gente fala que a gente está orando, né, a Deus e a Jesus para pedir essa força, né? Respeitar, considerar sem reclamar, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, porque a gente já tem o dever de dar o melhor, né? Então, a chegar no final do dia, a gente poder interrogar a nossa consciência.
O que eu fiz de bom hoje? O que eu deixei de fazer? O que eu preciso fazer ainda para melhorar? Tá bom, gente? Ó, gratidão. Não se esqueçam, ó, de colocar água para fluidificar. E bebendo assim doses homeopáticas, né? Sempre pedindo a Jesus, a Dr. Bezerra, a Chico Xavier, esses grandes vultos, né? Que passaram pela humanidade, deram o seu óvulo da viúva, né? Contribuíram e continuam contribuindo, né? Porque o Dr. Bezerra continua trabalhando ao lado de Maria de Nazaré, a nossa mãezinha querida e amada, Mãe de Jesus, tá bom? Muita paz, muita luz, que Jesus nos envolva a todos de muito carinho e depois a gente volta com mais vídeos de mensagem, de alegria e que possamos fazer o bem, tá, gente? Todo momento, porque o bem é o nosso advogado, ó, no plano espiritual, tá bom? Ó, muita paz com Jesus. Gratidão. Se inscrevam no canal, tá, gente? Gratidão.